E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos análise gráfica, nós aprendemos a entender a movimentação do gráfico juntamente com uma lógica do preço. Procuramos entender o quê? Fazer esse rastreio de movimentação para compreender a sua movimentação. Por exemplo, aqui, ó, estou vendo um movimento, uma região para fazer uma compra. Por quê? Porque eu utilizo análise gráfica. Ó, se eu tenho um fundo aqui, se eu tenho uma região de demanda aqui, e se eu tenho uma região de oferta aqui, eu tenho uma movimentação central do preço, eu consigo, através da análise gráfica, entender e saber ler o gráfico para eu poder operar. Então, através da análise gráfica, eu aprendo e sei como ler o gráfico para saber operar. Por exemplo, esta movimentação que o gráfico acabou de fazer aqui. Eu consigo, através da análise gráfica, compreender se o ativo vai subir, se o ativo vai descer, se tem uma valorização do ativo, uma desvalorização do ativo, dentro de um contexto da movimentação gráfica. Então é isso que faz a movimentação gráfica, para mim, ser tão importante, ser tão primordial. Vocês viram que eu cheguei aqui, olhei o gráfico, vi o contexto do mercado, vi como ele está trabalhando, vi regiões, vi tendências, vi a movimentação em si. Aí quando ele fez este candle aqui, ó, aguardei a movimentação. Quando ele fez este padrão de correção, eu já entendi o quê? Que ele queria fazer um trabalho de movimentação de alta a partir do momento como ele veio aqui da demanda, como ele veio do fundo. É algo simples que o gráfico me mostra. Cadu, como eu posso identificar um padrão desse, por exemplo, de correção? É só ir aqui no meu canal do Telegram e fazer o download dos 16 padrões aqui. 16 padrões de correção que todo trader tem que saber. Ó, potencial de direção. Então, quando ele faz um padrão como esse, ou padrões de candle como esse, ele tem uma potencial direção. Significa que ele vai fazer? Não. Significa que existe uma potencial direção. Então, você pode ir lá no meu canal do Telegram, fazer o download. O canal está aí no link da descrição ou no banner do canal. Com esta movimentação de padrão de candle, eu fiz o desfecho de um contexto gráfico. Então, eu encaixei aqui o padrão dentro de um contexto de movimentação. Então, quando alguém me pergunta como é que eu consigo fazer as leituras, como é que eu consigo ser consistente, como é que eu consigo ler o gráfico, como é que você consegue interpretar o gráfico, como é que você consegue entender se o gráfico vai subir ou descer, como é que você consegue entender para que lado o mercado vai, se o mercado vai subir, se o mercado vai descer, como é que você consegue interpretar as tendências. Quando alguém me pergunta isso, eu respondo, análise gráfica. Não só eu consigo fazer, mas como qualquer um que estuda. Se você vier aqui no meu Instagram, ó, desde já você pode me seguir lá, ó, Cadu Rinaldi. Você vem aqui no EAD, você vai ver o resultado dos alunos. Vem aqui no destaque, ó, no EAD, você vai ver os alunos que passaram pelo treinamento, que, já fazendo uma propaganda aqui, ó, está com 60% de desconto. Você pode ter todas as informações, pode mandar um direct para mim em relação a isso. Então, não sou só eu. Todos aqueles que têm acesso a conhecimento, que têm acesso ao saber, ele consegue identificar uma movimentação como essa, entender um contexto gráfico e fazer uma entrada perfeita como essa aqui. Mas é necessário você buscar conhecimento. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava falando que ela estava fazendo buy hold em pares de moeda tal, e agora tinha um interesse de trabalhar com binárias. E a gente estava conversando um pouco, conversando no sentido assim de trocar informações, né? E eu estava falando, olha, o primeiro passo que você tem que fazer é entender e procurar aprender análise gráfica. Por quê? Porque ela vai te dar ferramentas de conhecimento aonde você vai ser capaz de compreender uma movimentação gráfica
para fazer sua entrada. Por exemplo, aqui para mim, esse gráfico aqui não está bom para fazer uma operação agora. Eu consigo identificar um gráfico bom ou um gráfico ruim, por quê? Dá uma olhada o que ele está fazendo. Ele fica um pouco indeciso em sua movimentação. Eu tenho que ficar achando a entrada. Não. No trade a gente não pode ficar achando a entrada. A gente tem que ter uma certeza absoluta que o risco é baixo. Então o que eu faço? Eu mudo de gráfico. Eu particularmente faço isso. Ó, cheguei aqui e já vou entrar. Já entrei. Quanto tempo demorou aqui minha análise? Eu cheguei e já entrei. Cheguei e já entrei. Demorou aqui 1, 2 segundos, 3 segundos, nem sei. Nem sei. Mudei de gráfico, já vi oportunidade e já entrei. Cadu, por que isso? Porque quando você aprende a bendita análise gráfica, que não foi inventada ontem, ela existe há décadas. E há décadas vem sendo estudada, há décadas vem sendo aprimorada, há décadas ela vem sendo colocada à prova em diversos mercados do mundo. Quiçá existe há mais de 100 anos. Não como nós conhecemos nos livros hoje, mas na parte prática. Por exemplo, eu conheci a análise gráfica em 2008 nos livros, no papel, em negociações. Olha aqui, eu abri o gráfico rapidamente, em 1, 2 segundos, sei lá quantos segundos eu demorei aqui, eu já fiz a minha análise. Cadu, como é que eu consigo ser rápido assim numa análise? Isso requer um tempo, requer habilidade, requer compreensão da bendita análise gráfica. Então, através da análise gráfica, se a gente for fazer um tutorial deste gráfico aqui, análise gráfica. Na análise gráfica, eu consigo aqui entender o gráfico com contexto. Como assim? Com a análise gráfica eu consigo identificar qual é a tendência. Então eu consigo identificar aqui que a tendência é uma tendência de alta. Aí você fala assim, Cadu, a tendência de alta, por que você fez uma venda? Aí é que está. Identificando a tendência de alta, eu consigo entender aqui no gráfico que ela está formando regiões. Então, por exemplo, aqui, eu já vi que ela fez um topo aqui no passado e acabou de fazer um segundo topo. Este topo aqui, que ela acabou de fazer aqui quando eu abri o gráfico, mais baixo que este topo. Opa! Se ela está fazendo um topo mais baixo que o outro, ela está fazendo o quê? O que a tendência está fazendo aqui? A próxima tendência aqui que eu vejo. Essa tendência está de alta. E essa tendência aqui, ela está fazendo o quê? Uma queda, tendência de baixa. Então eu também tenho tendência de baixa aqui. Então eu posso trabalhar na alta, com menos risco, eu posso trabalhar na baixa, dependendo do que o gráfico me faz. Aí o que o gráfico me faz aqui? O gráfico me faz candles de correção. Ele me faz este padrão aqui de candle. Que padrão é esse? É o mesmo padrão que eu acabei de mostrar ali, que eu mostrei para você, que eu falei para você, que eu mostrei agora ali no livro. Ele fez este padrão. O que eu já posso pensar? Eu posso pensar então numa correção do movimento, já fazendo uma entrada na continuidade do movimento. Posso esperar logo depois para dar continuidade aqui embaixo do movimento? Também posso, mas eu já preferi entrar ali e correr o risco. E que mais que você olha, Cadu, ali? Olha, estou fazendo um passo a passo aqui para vocês, né? Eu vejo o volume. Então eu consegui trabalhar ali. Eu consegui trabalhar aqui. Olha só o porquê da análise gráfica. Dentro de uma literatura, isso aqui eu não vi no canal do YouTube, isso aqui não aprendi com fulano de tal, isso aqui eu aprendi através dos livros. Na minha época ainda se estudava livros, análise gráfica. Depois,
depois de compreender essa mobilidade em livros, porque o YouTube, quando eu vi isso aqui a primeira vez, o YouTube fazia 1 ano que tinha surgido e os vídeos não passavam de 5 minutos, e não era todo mundo que tinha uma internet capaz de subir um vídeo para o YouTube, se é que você me entende. Talvez pela sua idade você não entende nada disso. Então, quando eu comecei a olhar os gráficos na tela do computador, era como se eu tivesse simplesmente feito o reflexo daquilo que está no papel na tela. Simples, foi muito simples. Eu comecei na parte intelectual do negócio, se você me entende. E o que acontece hoje? Tem muitos que começam o inverso. Eles ficam assistindo vídeos, não entendem nada, não sabem nada, não compreendem nada e acham que aquilo que eles estão vendo é análise gráfica. Não, não é. Então, eu cheguei aqui, ó, e vi o gráfico, depois eu consegui identificar as regiões, depois consegui identificar a tendência, depois eu analisei os candles e por último o volume. Então, a análise gráfica, ela consegue mostrar para mim como eu saber ler o gráfico para operar. A análise gráfica, ela te dá um gatilho de entrada, ela te dá um filtro de entrada para entender se realmente aquele gráfico é bom para operar ou não. Se realmente eu posso colocar em risco aqui meu capital. E como eu estava falando, que eu estava conversando com essa pessoa sobre isso, ele falando que agora o mais importante é ele entender por que que o gráfico sobe, por que que o gráfico desce, por que que uma vela dessa aqui, ela sobe, por que que uma vela desce. Aí eu falei para ele, vai estudar análise gráfica, vai compreender a análise gráfica, porque depois que você aprende, depois que você realmente compreende, as coisas fluem, as coisas fluem. A diferença minha para você é que eu aprendi. A diferença para você, para esses alunos, ó, olha aqui, é porque eles aprenderam. Dá uma olhada nesse aluno aqui, ó, no mesmo dia, ó, transferência de 5 mil pila, ó, 5 mil pila, 5 mil pila. Ele fez isso aqui em um dia. Aí ele estava com medo, falei para ele dividir os saques. Então ele fez aqui, ó. Qual a diferença dele para você? Por que que ele consegue fazer pedidos de 5 mil reais no dia e você não consegue? Aí ele mandou, ó, caiu a verba, professor. Porque ele estuda, ele procura conhecimento, ele procura realmente aprender o que acontece, o funcionamento por trás do gráfico. Olha outro aluno, ó. Bom dia, mestre. Meta batida por hoje, está ótimo, portanto só agradecer. Até neste quesito disciplina, o treinamento Hunter nos ensina. Gratidão pelos ensinamentos. O conhecimento liberta, ó. Conhecimento liberta. O treinamento é capaz de moldar você dentro de uma metodologia, um passo a passo para você ser como esse aluno aqui. Esses alunos, gente, você que está vendo que você está vendo aqui, são pessoas como você, que um dia não sabiam nada, mas que procurou conhecimento. Olha aqui, ó, R$155, R$155, 205, 156, 150, 1000. Isso aqui é todo dia, isso aqui é uma consistência. Isso aqui não é uma vez ou outra. Quando você aprende a analisar o gráfico, não é uma vez ou outra, é uma consistência, gente. Você tem que entender isso aí. A diferença deles para vocês é que eles aprenderam, que eles tiveram conhecimento, buscaram. Ó, olha aqui, ó, aluno no OTC, ó. 4-1 OTC, maravilha, só padrão de continuação. Ó. Qual é essa leitura que ele me faz? Enquanto aqui, na entrada que eu fiz aqui no vídeo para vocês, eu fiz um padrão de correção de movimento, ele falou assim para mim, ó, só padrão de continuação. Eu já entendi como é que o gráfico está trabalhando, eu já entendi o que ele quis dizer, eu já entendi a movimentação, já entendi tudo, porque isso aqui é um palavreado de quem conhece análise gráfica. Eu tenho inúmeros alunos aqui que mandam, tem alunos até que ficam bravos, falam assim, professor, você não posta meus depoimentos, porque às vezes eu me perco nos depoimentos. Mas também tem alunos que mandam e falam assim, professor, eu não gostaria que você publicasse. Então tem de tudo aqui, tá? Vocês me desculpam. Ó, olha aqui, ó. Hoje 5-1 para mim, dobrei minha banca, né? Dobrou o capital. Dá uma olhada, ó. Só entrar um lozinho aqui. Então, por que eu trago isso para vocês? Para mostrar para vocês que com a análise gráfica você consegue saber, consegue saber ler o gráfico para operar. Você consegue observar desde gráficos bons para fazer operações até gráficos ruins.
Você consegue compreender uma movimentação lógica do gráfico, você consegue entender o gráfico. Por exemplo, ó, vamos aqui no EURUSD. Vou abrir aqui para você ver. Você consegue abrir o gráfico através de uma análise e já começar a identificar assim, olha, ele fez um topo aqui, fez um fundo aqui. Eu posso começar a trabalhar a partir desta movimentação, como eu sempre falo para os alunos, né? A gente precisa de 3 linhas para iniciar nossos estudos. A partir deste momento aqui, ó, eu já consigo identificar o que o gráfico pode estar querendo fazer. Mas eu estou falando eu que já tenho uma caminhada de estudos no gráfico. Então eu já consegui entender aqui que aqui é uma região de oferta, não era isso que eu queria. Ó, eu consegui entender já que aqui é uma região de oferta e resistência. E aí eu já consegui entender que aqui é uma região de demanda e compra. Assim como aqui é uma região de demanda e compra. Então a partir do momento que eu começo a ler o gráfico, eu já consigo identificar onde eu posso fazer compras. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Onde eu posso fazer compras, onde eu posso fazer vendas, e assim eu começo a fazer um rastreamento do gráfico. Então a análise gráfica, ela é vida sim. A análise gráfica me ajuda a identificar a cada ponto de inflexão no gráfico. Ou seja, cada ponto no gráfico que pode ser uma correção, a cada ponto no gráfico que pode ser uma continuidade de movimento, porque com a análise gráfica eu consigo entender, eu consigo compreender e saber como operar o gráfico, como analisar o gráfico, como rastrear o gráfico. Por exemplo aqui, eu estou vendo o gráfico. Eu já sei que o gráfico está trabalhando numa tendência de alta. Se o gráfico está trabalhando comprado, qual é a minha primeira ideia? Qual é a primeira ideia? O que vem na minha cabeça? A primeira ideia é o seguinte, ó. Se o euro está valorizando em relação ao USD, eu tenho que pensar em compra. É uma questão lógica. Ah, mas e aí? E aí, o que o gráfico vai me mostrar? Aí, depois que você começar essa análise lógica do gráfico, você vai ver primeiro qual é a região que ele está. Depois de ver a região, você vai entender como a tendência está chegando ou saindo daquele lugar. Aí você vai ver os candles que ele está fazendo. Você vai olhar no passado se ele está corrigindo, continuando. Quando chegar ali na ação do preço, que ali é o price action, a ação do preço, tem gente que acha que isso aqui é price action. Não, isso aqui é uma análise do gráfico. O price action, o nome já diz, ação do preço. Então, na hora da ação do preço, de fazer aquela movimentação de ação, você pode olhar o volume para ter a consciência ou a certeza do que fazer. Então, quando você pega a análise gráfica ou começa a estudar para fazer uma compreensão do gráfico, você tem vários fatores de estudos. Você consegue mapear tudo que você vê na sua frente para compreender os movimentos e compreender o que está acontecendo no gráfico. E isso, gente, não é assim, ó, você dormiu e acordou e já sabe o que está fazendo. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa ter tempo à frente da tela. Se você está fazendo tudo isso e não está dando certo, vai ler um bom livro sobre análise gráfica. Vai procurar os seus erros, vai procurar interpretar e observar muito mais o gráfico do que apertar o botão. Esses dias uma pessoa me mandou, falou assim, Cadu, eu não sei, eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. Hoje eu fiz 40 entradas. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? A pessoa fez 40 entradas no dia e perguntou para mim se está fazendo alguma coisa errada. Você que me segue aqui já sabe, né? Não é que ela está fazendo uma coisa errada, ela está totalmente errada. Ela deveria sim analisar uns 40 gráficos, se ela está estudando, uns 40 gráficos, mas pelo menos fazer no máximo 5 entradas, onde as oportunidades foram claras, evidenciadas pela análise gráfica, onde não teve achismo e sim convicção do risco baixo na operação. Vocês têm que dividir nessas horas os homens das crianças. Vocês têm que dividir
aquilo que se leva a sério e aquilo que se brinca na frente do gráfico. Você tem que dividir aquilo que é profissional e o que é amador. Você tem que pensar como gente grande nesse mercado. Você não pode pensar como alguém que está no oba-oba aqui na frente da tela do computador. Senão você está perdendo tempo na vida. Só isso. Só vai perder tempo na vida. Não é assim. Não é assim que se faz, não é assim que se trabalha, não é assim que se estuda. Então você tem que procurar o quê? Conhecimento através da análise gráfica. Entender que com a análise gráfica, por isso que eu digo que os estudos da análise gráfica, a análise gráfica em si é vida, porque você consegue entender como interpretar um gráfico, você consegue entender como saber se aquele gráfico é bom para operar ou não, você consegue entender a análise gráfica, como saber se aquele gráfico vai subir ou vai descer, você consegue entender se aquele ativo vai valorizar ou vai desvalorizar, você consegue compreender se aquela tendência ela é uma tendência forte ou fraca, se ela é uma tendência que vai romper ou não aquela região. Você consegue entender aquele padrão de candle, se é um padrão de correção ou continuação. Você consegue entender e compreender o gráfico. Tá bom? Desde já eu vou ficando por aqui. Deixa aquele like bonito, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Eu te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo. Fui!